Fala galera, Latitude Zero na área. Tô aqui para dar mais umas dicas para vocês que vão fazer o Enem 2018 e vestibulares, beleza? Então olha só, o tema da aula de hoje é estrutura fundiária brasileira, beleza? Então vem com Latitude Zero. Pessoal, e o motivo pelo qual o Latitude Zero escolheu esse tema de hoje é justamente a recorrência dessas questões de geografia agrária nas provas do Enem nos últimos anos. São muitas questões, tá? Então, segundo alguns levantamentos que alguns professores fizeram, representa cerca de 24, 25% das questões do Enem de geografia são as questões relacionadas à geografia agrária e questões fundiárias do Brasil, tá bom? Então, olha só, o ano passado, o ano de 2017, uma questão foi cobrada na prova do Enem sobre estrutura fundiária, tá bom? E hoje a gente vai dar umas dicas para vocês a respeito disso e tratar um pouco também do contexto histórico, de como que a gente tem a atual configuração espacial do campo brasileiro, beleza? Então olha só, primeira questão que nós vamos abordar aqui é a principal característica da estrutura fundiária brasileira. Bom, a principal característica da estrutura fundiária brasileira é a desigualdade de terras, tá? Então, a estrutura fundiária brasileira, ela apresenta uma estrutura desigual. A partir disso, a gente precisa saber o que vem a ser essa desigualdade nessa estrutura fundiária e como ela se manifesta e como ela começou. Porque não é de hoje que as terras pertencem às famílias que estão atualmente comandando a produção. Pessoal, e um dos principais motivos pelo qual a estrutura fundiária brasileira apresenta essa grande desigualdade é justamente por conta da principal característica, que é a concentração fundiária. Então, olha só, o que vem a ser a concentração fundiária? Ela é nada mais, nada menos do que a concentração de grandes quantidades de terra na mão de poucas pessoas. Isso é concentração fundiária e é a principal característica da estrutura fundiária brasileira, tá? Antes da gente passar para a análise de gráfico, tabela, imagem, é bom que vocês entendam que estrutura fundiária diz respeito à disposição das propriedades rurais de um determinado lugar. Estrutura fundiária do Brasil, estrutura fundiária do México, dos Estados Unidos, cada uma vai apresentar uma configuração de acordo com os critérios e fatores históricos, beleza? E a estrutura fundiária do Brasil, ou seja, a disposição das propriedades rurais no Brasil, apresenta-se desigual e concentrada. Como pode ser observado nessa tabela aqui, vocês podem perceber o seguinte. Primeiramente, a gente tem a dimensão dos imóveis, ou seja, o tamanho desses imóveis, o número das propriedades e a área ocupada. Se a gente presta atenção, a gente vai ver que as propriedades com menos de 10 hectares, que representa metade praticamente das propriedades rurais do Brasil, apresenta apenas uma área ocupada de 2,3%. Enquanto que a grande propriedade no Brasil, que é as propriedades acima de 1.000 hectares, elas vão apresentar aqui um número de propriedades menor do que 1% e vai apresentar uma área ocupada quase a metade das áreas ocupadas no Brasil. Então, isso é concentração fundiária. Você tem aí uma grande área sendo ocupada por um pequeno número de propriedades rurais. Tá? E quais são essas características dessas propriedades rurais que ocupam a maior parte da área da estrutura fundiária brasileira? Principal característica da grande propriedade no Brasil. Primeiro, ela é uma grande propriedade que a produção dela é voltada para exportação. E segundo, essa grande propriedade apresenta um sistema produtivo muito moderno. Pessoal, e quais são as raízes da concentração fundiária no Brasil? Ou seja, qual o contexto histórico que levou à concentração de terras na mão de poucas pessoas no nosso país? Bom, isso recorre lá a 1530, beleza? Lá no Brasil Império, quando o Brasil, a partir do sistema de capitanias hereditária e das sesmarias, fez com que o acesso à terra fosse subordinado à produção dela. Ou seja, você teria acesso à terra se você tivesse condições para produzir. Essas são as sesmarias. Então, as sesmarias é um processo de doação pela coroa portuguesa para as pessoas naquele período que tinham condições de produzir. E a gente sabe que não eram todas as pessoas que tinham condições financeiras para a produção. Então, já iniciou com a concentração de terras nas mãos de quem tinha condições de produzir. Isso fez com que mais tarde isso fosse agravado
e aumentasse essa concentração. Tá? Anos mais tarde, séculos mais tarde, a partir da criação da Lei de Terras, lá em 1850, o que vem a acontecer? A gente passa a regulamentar a propriedade da terra no Brasil. Essa Lei de Terras, ela inclusive fez com que a concentração fundiária aumentasse. Como? A Lei de Terras propõe que a terra não seria mais doada a partir do sistema de sesmarias, mas que essas propriedades deveriam ser adquiridas a partir da compra e da venda. Ou seja, quem tinha ganhado as terras no sistema de sesmarias, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Será? Aí, o que acontece é que muita gente, né, começou a utilizar de um sistema para burlar as leis vigentes naquele período, que é a Lei de Terras. Esse sistema ficou conhecido como processo de grilagem. O que é a grilagem? É nada mais, nada menos do que a falsificação de documentos da escritura da posse da terra, para fazer parecer com que esse documento fosse de uma época anterior à Lei de Terras. Então eles pegavam esses documentos, falsificavam, colocavam em gavetas, deixavam ali por muitos anos, e esses documentos eram comidos por grilos, baratas, e esses documentos ficavam com a cara, com a impressão de velho, e ficou conhecido aí o processo de grilagem. Tá ok? Então olha só, a gente tem o seguinte, esse processo levou à concentração de terras no Brasil, o que mais tarde não foi resolvido, e até hoje a gente tem aí várias consequências da concentração fundiária no Brasil. Pessoal, e as consequências da concentração fundiária no Brasil são várias. As consequências ambientais, consequências sociais, mas o que mais tem chamado a atenção do Enem são as consequências sociais da concentração fundiária no Brasil. Beleza? Então olha só, primeira coisa, a concentração fundiária no Brasil ele tem como consequência a disputa pela posse da terra. E essa disputa ela pode ser vista, pode ser materializada a partir de gráficos, mapas, tabelas, em que a gente tem diversos assassinatos por essas disputas entre grileiros, que você já sabe o que é, entre poceiros e entre os proprietários rurais. Como pode ser observado nesse mapa aqui. Esse mapa ele é um típico mapa que mostra para a gente, a partir de uma concentração de dados obtidos a partir do Data Luta, que é a concentração de mortes, né, de assassinatos no ano de 2013, a partir da disputa territorial pela posse da terra. E olha só que interessante, onde está concentrada a maior parte dos conflitos agrários no Brasil? Região Norte, beleza? Principalmente os estados de Roraima, beleza? E o estado do Amazonas. Esses dois estados vão concentrar a maior parte das disputas pela posse da terra, juntamente com o estado do Pará. Tranquilo? Então, olha só. No ano passado, o Enem 2017 colocou uma questão extremamente capciosa para que os alunos pudessem relacionar a concentração fundiária, beleza? A Lei de Terras, tranquilo? Com todo esse processo aí do campo brasileiro. Então, essa questão do Enem aqui, como vocês podem observar, é uma questão que trata justamente da Lei de Terras, a primeira frase da questão, e a questão do ano passado. Essa aqui é a questão 80 da prova azul, e ela diz assim pra gente: com a Lei de Terras em 1850, o acesso à terra passou a ser possível por meio da compra com o pagamento em dinheiro. Foi o que eu expliquei para vocês. Antes da Lei de Terras, o acesso à terra era obtido a partir de quê? Sesmarias. Após a Lei de Terras, o acesso à terra passou a ser feito a partir da compra e da venda, ou seja, da comercialização. É o que o enunciado da questão está trazendo para a gente. Isso limitava ao mesmo, praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Então, olha só, aqueles trabalhadores escravos no período colonial, que já era mantido à margem da economia brasileira, né, a não ser no processo produtivo que eles produziam, né, para fazer a economia girar, mas eles não compravam, eles não vendiam, eles não tinham recursos para poder adquirir essas terras, porque o período, né, de liberdade desses escravos data de um período posterior à criação da Lei de Terras. Então, isso é o que o enunciado está trazendo para a gente. Então, olha só, o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de. Ele quer saber o que a Lei de Terras fez com a estrutura fundiária brasileira. Ou seja, em outras palavras,
qual a consequência da lei de terras no Brasil. Gente, a lei de terras, ela ocasionou um processo que eu já disse para vocês no vídeo, que é a concentração fundiária. Como? A partir da monetarização. Você só compra terra pós-lei de terra se você tem dinheiro. Se você não tem, você não adquire essa propriedade rural. Então, a partir disso, a gente tem aqui algumas alternativas. Então, olha só. É evidenciado no texto, acentuou o processo de. A lei de terras acentuou o processo de reforma agrária? Não. Até porque reforma agrária diz respeito à redistribuição que, na verdade, é necessária para as leis para as terras no Brasil. Expansão mercantil? Também não. A lei de terras, ela não aumentou o mercado de produção, né? Ela restringiu o acesso à terra. Tranquilo? Letra C, concentração fundiária? Sim ou claro? Questãozinha marota, letra C, tá? Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Desruralização da elite. A elite continuou sendo rural. O processo de lei de terras aumentou a posse das terras para a elite, inclusive. Tranquilo? Mecanização da produção. Pessoal, eu falei de mecanização agrícola aqui na aula de hoje, mas a relação entre lei de terras e mecanização agrícola no Brasil nesse período ainda não existe. Porque a mecanização agrícola no Brasil data a partir da década de 60. E aqui a gente está falando ainda do final ou da metade do século XIX em diante. Tranquilo? Então a gente fica aqui com mais uma dica marota do Latitude Zero para você, que vai fazer o Enem em 2018. Fique ligado nas questões de geografia agrária. Tranquilo? Então, é nóis!